Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai trazer aqui o Fernando Pereira, analista da BitGet. A gente sempre publica aí as análises dele no Cointelegraph. Pô, o Fernando já acertou em cheio várias altas aí do Bitcoin, acompanhei ele aí, pô, deu para fazer um lucrinho aí que deu para pagar umas contas aqui em casa aí esses dias. E cara, acompanha nosso canal aí, segue o link, faz esses bagulho, ativa o sininho, sei lá, todas essas paradas aí que tem que fazer aí. E acompanha a gente para a gente trazer cada vez mais conteúdo para vocês aí, sempre trazendo pessoas que estão construindo esse mercado, fazendo esse mercado acontecer e acompanhando as tendências aí. E o Fernando vai trazer para a gente aí uma perspectiva do mercado do ponto de vista aí de tendências, investimento, o que está bombando, o que ele aconselha, como que está aí as coisas. Cara, acompanha que hoje vai ser da hora. Hoje vai ser aquele episódio que você fala, porra, mano, é isso aí, é cripto, é nóis. Fernando, cara, bem-vindo. Prazer ter você aí no canal e vamos para cima. Muito obrigado, Cássio. E ó, dividir o lucro que é bom comigo nada, né? Eu passo análise, Pô, tenho lucro e dividir que é bom, todo mundo aí não tava dá, falando que né? ia cair, você falou que ia subir. Eu falei, pô, vou pôr uma graninha lá, ainda bem, mano. Só faço conta do mês. Não, é isso. O meu emprego é basicamente esse, né? Eu sou gerente de conteúdo da BitGet hoje. Além de cuidar de todo o conteúdo que a empresa produz, eu cuido também da visão de mercado da empresa. Isso entra como conteúdo. Então, toda a parte analítica aí do mercado, visando não só o Brasil, como a América Latina, passa por mim. Escrevo bastante análise aí, especialmente para você, né? Já te mandei muita análise, todos os dias praticamente, para ser mais específico. E estamos aí, estamos tentando trazer aí esse conteúdo um pouco mais educacional, né? Acho que é um diferencial aí da corretora aqui no Brasil é esse, é o conteúdo educacional que ela traz, para a gente deixar a galera pronta para ganhar dinheiro mesmo. Assim como você ganhou, tenho certeza que muita gente aí utilizou das nossas análises e conseguiu fazer uma grana no mercado. Pô, bom, é verdade mesmo, eu consegui. Fernando, para nós começar aí, cara, quando foi que você trombou com Bitcoin a primeira vez? Que você estava passeando na rua aí, em Sorocaba, aí você, pô, tropeçou e falou, porra, Bitcoin, é isso aí, é o que eu quero para minha vida. Eu trombei com o Bitcoin na primeira vez, foi em dois... Eu não me recordo exatamente, tá? Quando que foi o primeiro momento que eu comprei, mas eu me recordo, e eu tenho esse print guardado até hoje, um print que eu tenho do meu celular, eu utilizava uma outra corretora na ocasião, uma corretora nacional, foi a primeira corretora que eu comprei Bitcoin, e eu me recordo de uma notificação dessa corretora, que eu printei e eu tenho ela guardada até hoje, uma notificação de 2018, que mostrava assim, seu investimento em Bitcoin está valorizando 82%. E eu lembro que eu havia comprado algumas poucas semanas antes, essa notificação, se não me engano, é de fevereiro. Então, eu devo ter comprado em dezembro de 17. Enfim, não me recordo a data exata que eu comprei, mas eu me recordo dessa notificação porque eu dei um print. E estava ganhando 80%. E eu sou investidor do mercado tradicional já desde 2012. Já fazem 12 anos que eu invisto dentro do mercado tradicional. E até então, esse foi o maior susto positivo que eu havia tomado. Eu falei, cara, como assim? Eu acabei de comprar isso aqui, como é que tá subindo 82%? Então, a partir daí, eu comecei a estudar mais o mercado de criptomoedas. Né? Eu havia conhecido o Bitcoin, sabia que era uma moedinha legal aí, que funcionava no mundo todo e tudo mais, comprei. Mas a partir daí, comecei a estudar mais e comecei a me especializar pelo mercado. Né? Quando você estuda o mercado cripto, você se apaixona, na hora. Não tem nem o que fazer. E é amor à primeira vista. E a partir daí passei a me especializar. Eu atuava já no mercado tradicional, né? Trabalhava no Banco BTG Pactual. Depois de um tempo comecei a trabalhar no mercado cripto também, né? Fui trabalhar para a Bitget alguns anos depois disso e estou aqui até agora. Que massa, pô. E, Fernando, você que é analista aí, dá para prever mesmo as tendências com os gráficos? Porque eu vou ser bem sincero, eu não entendo nada, mano. Eu publico lá as coisas, o cara fala MCAD, não sei o quê, média móvel lá. Cara, para mim é tudo, pô, não entendo nada. Dá Cara, mesmo, olhando os gráficos, você fala, olha, a tendência é de... Porque assim, prever se vai subir ou né, cair ou subir, tipo, exatamente, a gente sabe que não é essa a função da análise técnica, a análise é mais para prever as tendências do que se exatamente na hora X ele vai cair ou se na hora Y ele vai subir. Dá ó, mesmo para prever, velho? como eu te disse, fazem 12 anos que eu invisto no mercado, 12 anos que eu utilizo análise técnica para investir. Tenho
Eu tenho a certificação CNPIT, né, que é a certificação mais conhecida aí dentro da análise técnica. Tenho 2 pós-graduações na área e eu te digo com certeza hoje que é impossível prever. O que a análise técnica conta para a gente é uma história. Ela conta a história do preço, o que o preço vem fazendo, a movimentação histórica no preço, o que os grandes players no mercado estão fazendo. Se eles estão comprando, se eles estão vendendo. A gente utiliza o gráfico e as ferramentas da análise técnica para identificar esses movimentos. Quando a gente identifica que a maior parte dos players, dos big players do mercado está comprando, essa é a hora que a gente tem que comprar. Quando a gente identifica que a maior parte dos players do mercado está vendendo, essa é a hora que a gente tem que vender. A gente tem que surfar junto com esses players, pois eles possuem dinheiro suficiente para movimentar o mercado. O movimento do mercado é consequência dos aportes desses players, dos aportes ou das retiradas, né? Da acumulação ou da distribuição. E a gente utiliza a análise técnica para identificar essa região. Então você viu, você provavelmente já reparou nas minhas análises, dificilmente eu falo, não, ou melhor, eu nunca falei, não, porque o Bitcoin tá tocando nessa média aí vai jogar ele para cima. Não, falo, não, aqui os grandes players estão comprando, aqui é uma zona de compra, aqui é uma zona de venda, é isso que eu estou enxergando, então a maior probabilidade é que o preço continue subindo, ou que o preço passe a cair. Agora, aceitar com precisão exata, prever o movimento, é impossível. Mas a gente consegue, sim, por meio da leitura gráfica, identificar se a maioria do mercado está comprando ou vendendo. Basicamente, isso que a gente faz. E o que a leitura gráfica está indicando agora, antes do halving? Após ETF Spot de Bitcoin ter, bombado, BlackRock com 200 mil BTC, os ETF já acumulando mais de 4% do suprimento total de Bitcoin. Estouro total. O dono da BlackRock deve estar rindo à toa, sozinho lá. Posso compartilhar o gráfico aqui? Pode, claro. Eu preciso fazer uma coisa. O que você consegue fazer daí? Eu não consigo daqui, acho que você vai ter que jogar para a tela isso. Ó. Vai lá. Joga aí. Oi, aê, então, vamos lá. Já estou me achando até um hacker. Bom, existem diversas ferramentas no mercado que a gente utiliza para prever, ou melhor, prever não, né? Vamos evitar essa palavra, para identificar a movimentação de compra ou de venda dos big players. A minha análise favorita de se fazer é o seguinte: quando eu vejo que o preço ele vem fazendo topos cada vez mais altos, e esse indicador aqui embaixo, chamado de RSI, vem fazendo topos cada vez mais baixos, o que isso significa? Né? Antes de falar disso, vamos entender o que é o RSI. Tanta gente utiliza o RSI, mas o que essa desgraça está mostrando? O que isso quer dizer? O que essa divergência entre preço e indicador quer dizer para a gente? O RSI ele tem uma base de cálculo que faz o seguinte: ele pega a média de fechamentos positivos e divide pela média de fechamentos negativos. Coloca isso numa base 100 e te dá um valor aí de 0 a 100. Então, quando a galera diz que assim, o RSI está sobrecomprado, né? O RSI está acima de 80, por exemplo, significa que nos últimos 14 períodos, se a gente levar isso para um gráfico diário, que é o gráfico que estamos observando agora, são os últimos 14 dias, significa que nesses últimos 14 dias a gente teve muito mais dias positivos, com fechamento positivo, do que negativo. Ou seja, o mercado pode estar cansado. Essa é a análise mais tradicional que as pessoas fazem. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de análise. Ok? O que eu gosto de identificar é o seguinte: preço subindo, RSI caindo. O que isso significa para mim? Significa que, conforme o preço vai subindo, conforme a gente vai atingindo regiões de preços mais altas, mais dias negativos aparecem no mercado. E o que a gente observa dentro de um dia negativo? Mais vendas do que compra. Mais vendedores atuando no mercado. Então, conforme o preço vai subindo e o RSI vai caindo, significa que mesmo com o preço subindo, mais pessoas estão vendendo. Temos cada vez mais vendedores no mercado. Isso significa que uma correção provavelmente está próxima, pois a oferta que está sendo jogada no preço é muito grande. Cada dia que passa, mais vendedores aparecem e menos compradores aparecem. Consequentemente, estamos próximos de uma reversão. Óbvio que a gente utiliza outros gatilhos, além da divergência, para identificar o momento final dessa tendência de alta para uma reversão.
Por exemplo, aqui a gente teve uma divergência que começou em 23 de outubro e foi até 24 de janeiro. 2 meses de divergência. Ou seja, 2 meses de vendedores atuando, até que a gente viu uma correção que foi até curta, né? Uma correção de 21% no Bitcoin. O momento de prever essa correção, eu utilizo outros artifícios. Eu utilizo alvos dessas compras por esses players, eu utilizo volume financeiro, eu utilizo a posição da manada também é muito importante, como os pequenos players estão atuando, enfim, diversas técnicas que a gente utiliza para isso. No momento, quando a gente olha para o gráfico, só agora a gente começou a observar uma divergência. Perceba que na última semana, que a gente teve o Bitcoin atingindo novas máximas, enquanto o nosso RSI foi atingindo topos mais baixos. Por que isso aconteceu? Porque a gente passou a ter mais dias negativos no preço, né? Enquanto a gente está tendo diversos dias positivos, se a gente pegar os últimos 10 dias, a gente já teve 4 dias negativos. Diferente, por exemplo, do movimento que vinha acontecendo lá embaixo, né? Se a gente pegar aqui, ó. Desde fevereiro, que a gente teve diversos dias de alta, de maior demanda, de mais compradores do que vendedores. Agora está começando a aparecer mais vendedores. Mas essa divergência ela ainda pode durar muito mais tempo. A gente provavelmente vai ver esses vendedores atuando conforme o preço vai subindo por mais dias, até que a gente identifique uma zona de fato, uma realização de lucros mais agressiva. E a gente pode utilizar dados on-chain para verificar isso, o volume financeiro também é muito importante, a quantidade de Bitcoin sendo comprada e vendida, tudo mais. Mas o momento que eu estou vendo agora é que está começando a aparecer vendedores no mercado. Significa que uma correção pode estar próxima, mas que o preço deve continuar subindo ainda no curto prazo. Eu acho perfeitamente tranquilo a gente buscar essa região que já está marcado no meu gráfico aqui, que é entre 74,5 e 80 mil. É uma região que eu utilizei alvos de Fibonacci para chegar aqui nessa zona. E eu acredito que a gente deva fazer essa correção depois que atingirmos aqui essa região. Aqui provavelmente vai ser uma região onde muitos vendedores atuarão no mercado. Pô, que massa. Então você está dizendo aí que está no começo de um período que vai se estender por mais um tempo, mas que é um período que já sinaliza uma correção em breve. Que essa, talvez aqui, pelo que você está traçando no gráfico aqui, talvez essa correção possa coincidir com o halving. É isso que eu ia falar, de acordo com o que você falou do gráfico anterior, lá do período de janeiro até fevereiro, começa um período aqui agora, então provavelmente essa correção pode bater com o halving. Pode bater com o halving. Sim, o halving ele pode ser até um gatilho para essa correção, né? Se a gente pega, por exemplo, o ETF, no momento que o ETF foi aprovado, o ETF da BlackRock, você se lembra que dia que foi, Cássio? Foi na primeira semana de janeiro, né? Na primeira semana de janeiro, acho que foi dia 11 ou 10, acho. É, por aí, quer ver, ó? Vamos voltar aqui no tempo, então, e dar uma olhada. Olha a situação que a gente tinha aqui no mercado naquela situação. Nós trabalhávamos numa região de topo, né? Num topo baseado nos últimos 12 meses, por exemplo. Bitcoin ia subindo, mas perceba aqui como a gente já havia uma divergência. Dá uma olhada aqui, ó. Até voltar aqui no tempo aqui no meu gráfico. Antes do dia 10. Que foi aí o provável dia do lançamento do ETF. O preço já vinha mostrando divergência. Perceba como o preço ia descobrindo topos cada vez mais altos, RSI topos cada vez mais baixos. E o que o lançamento do ETF fez? Ele trouxe um gatilho para o mercado. Muitos players pequenos, as famosas sardinhas, aproveitaram dessa notícia e, pô, vou comprar, agora lançou o ETF de fato, é hora de compra, é hora de compra. Isso acaba trazendo muita liquidez para o mercado. E aqueles players que já começaram a atuar na parte vendedora, eles veem uma demanda crescendo o suficiente para que eles possam realizar as vendas que eles querem realizar, que eles já começaram a realizar aos poucos. Os big players vão vendendo aos poucos. Até porque dentro do book de ofertas, não existe liquidez suficiente para que ele saia de toda a sua posição. Ele precisa vender aos poucos. E quando a gente vê essa demanda aumentar, somente por conta de uma notícia dessa, é um gatilho para que esse big player ele consiga sair da sua posição. Por quê? Porque a liquidez aumenta. Depois disso, a gente dá um play aqui nesse gráfico, a gente viu que veio uma correção. Né? Deixa eu aumentar aqui a velocidade desse gráfico. Pronto. Aqui, ó. Veio uma correção, né, logo depois do ETF, uma correção de 21% também, muito parecido com a última correção que a gente viu no Bitcoin.
Ou melhor, essa foi a última. Essa daqui foi a última, a de 21%. Então, sim, é bem provável que a gente vá subindo e se consolidando, assim como a gente fez, por exemplo, aqui atrás, até que a gente chegue ao halving, a gente vai ver esse RSI caindo cada vez mais, e o halving ele pode ser um gatilho para aumentar a liquidez do mercado e o Bitcoin buscar uma nova correção, que pode ser de pelo menos os 20% que a gente viu aqui no passado. Então, sim, é bem provável que o Bitcoin suba até o halving e corrija nele. Cara, que massa. E com o lançamento dos ETFs aí, o que isso trouxe para você na análise? Porque aí tem um elemento que não está... o ETF, ele reflete nesse gráfico aí, porque pelo que eu estou vendo é o gráfico do preço spot da BitGet, certo? Que é uma corretora. Uhum. E o ETF não é uma corretora em si do mercado cripto, mas você consegue perceber a entrada e esse movimento dos ETFs nesse gráfico também? Uma coisa que a galera precisa ter noção é o seguinte: tem uma diferença, por exemplo, entre você comprar Bitcoin no spot e na corretora. Se você entrar numa corretora e você faz negociações de Bitcoin, você compra Bitcoins, você vai aumentar o volume de negociação dentro dessa corretora. No caso do ETF, o game é um pouco diferente. O ETF que é ofertado, por exemplo, pela BlackRock, ele já possui Bitcoins. A BlackRock já comprou esses Bitcoins. Provavelmente ela passou o último ano aí, os últimos 12 meses comprando Bitcoin. Então, sim, dentro do volume financeiro aqui, muitas dessas compras foram compras da BlackRock, sem sombra de dúvidas. Então, a gente não consegue ver hoje, por exemplo, as pessoas que estão comprando o ETF, esse volume aparecendo aqui dentro do gráfico das corretoras, porque esses Bitcoins não são negociados na corretora. Eles já foram comprados. Então, assim, o volume de ETF, é óbvio que ele traz uma demanda maior para o mercado, mas ele não reflete exatamente no preço do Bitcoin. Olha que curioso. Então, mesmo com a galera comprando ETF, ele não necessariamente de imediato causa um impacto no preço. Toda vez que você compra um ETF de Bitcoin, né, você se aloca por meio de um ETF de Bitcoin, você não está impactando no preço do ativo. Como que isso pode impactar no ativo? Quando lá na frente, todos os Bitcoins que a BlackRock, estou usando a BlackRock como exemplo, mas leve isso para qualquer estudante. Quando lá na frente, todos os Bitcoins que a BlackRock já comprou acabarem. E aí ela vai ser obrigada a voltar para o mercado e comprar mais. Porque ainda existe demanda por ETF. Aí sim isso impactaria no preço. Mas as negociações dentro do ETF, elas não impactam diretamente no preço do Bitcoin. Você acha que impacta mais como FUD, assim, notícia do tipo, que nem sai lá, ETFs negociaram 2 bilhões de dólares hoje. Você acha que impacta mais nessa questão de notícia do que propriamente a conta, a negociação em si? É difícil falar qual impacta mais. Os dois impactam, tá? Como eu disse, sim, faz sentido, né? A notícia em si, ela impactar na demanda do ativo. Mas algo que também precifica é o fato, por exemplo, da BlackRock, ela precisar voltar ao mercado em algum momento comprar mais Bitcoins. Não sabemos se ela já está comprando, se ela já está fazendo isso, tá? Mas a BlackRock, ela já possui muitos Bitcoins. E o fato dela conseguir vender todos os Bitcoins que estão atrelados a esse ETF fará com que ela volte ao mercado ou que ela já esteja no mercado comprando mais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente vê, por exemplo, vamos mudar para um curtíssimo prazo aqui agora, tá? Para um gráfico de 1 minuto. Olha que interessante. Aqui no gráfico de 1 minuto, por exemplo, a gente viu um volume muito grande no preço. Aqui embaixo. Que hora que era isso daqui? Às 14h18 do dia. Deixa eu vir para o preço atual. Vamos pegar um movimento de hoje, para a gente achar alguma coisa. Aqui, por exemplo, às 16h19 de hoje, a gente viu um volume muito grande no preço, que provavelmente liquidou, limpou, zerou todas as ordens que estavam disponíveis aqui nessa região entre 71.394 até 71.441, que fez com que o preço disparasse nos 3 minutos seguintes. Essa movimentação é uma movimentação talvez de um único player, é bem provável que seja. Ele zerou o book e levou o preço lá para cima. O que eu estou querendo dizer com o ETF é que não existe esse tipo de movimentação dentro do ETF. Se um player vir aqui agora e comprar $1 bilhão em Bitcoin nesse exato momento ao mercado, não vai precificar em nada no ativo.
Agora, se ele entrar numa corretora e fazer essa compra, provavelmente ele jogaria o preço do Bitcoin sozinho para 71.700, 72 mil dólares, por exemplo, tá? Estou dizendo valores fictícios, esse Não, entendi. mas é só para entender como o ETF precifica de fato no mercado. Agora, vamos supor que a BlackRock já vendeu todos os Bitcoins que ela possui em carteira. Ela não pode ofertar mais Bitcoins do que ela possui, tá? Então, ela precisa comprar Bitcoins para custodiar esses ativos e aí sim ofertar ETF. Vamos supor que ela já vendeu todos os Bitcoins que ela precisa. Aí sim ela tem que ir para o mercado e atuar. Provavelmente ela não utilizará uma corretora para isso, ela fará isso por meio de OTC, por exemplo, mas impactaria sim o preço, de fato. Tá? Então, sim, o ETF ele impacta dessa maneira. A partir do momento que a BlackRock vender tudo, ela precisa comprar mais. Mas não necessariamente que uma compra de ETF ela impacta diretamente a negociação atual do ativo. Entendi. Pô, não sabia disso não, pensava o contrário. É mais ou menos, por exemplo, o que a gente vê com as stablecoins, né? Por que existe uma quantidade limitada de USDC ou USDT? Que é a quantidade de dólares que a Tether ou a Circle possui sob custódia. Não necessariamente dólares, né? Elas utilizam, por exemplo, títulos públicos, tudo mais, mas que correspondem ao valor dolarizado. Vai chegar um momento que vai chegar, a galera vai querer tanto USDT que ela não vai ter mais disponível para ofertar e ela vai precisar alocar mais dólares ou mais títulos e tudo mais. Mesma coisa acontece com o ETF do Bitcoin. Cara, e você falou aí stablecoin. Além dos gráficos, tem algum dados on-chain que você olha e tal? Porque eu sempre vejo o pessoal comentando, olha, está aumentando o número de stablecoins, tá, né? A Tether imprimiu mais, isso indica mais liquidez para o mercado. Enfim, tem dados on-chain que você analisa também? Ou é mais essas análises nos gráficos? Com certeza. Inclusive tem um dado que eu estou de olho aqui agora, nesse exato momento. Deixa eu só plugar aqui de volta. Que é o Realized Profit, né, que é o lucro realizado no Bitcoin. E olha esse gráfico aqui que interessante. Lucro realizado, só para a galera entender, é o cara que comprou abaixo e está num preço bom e ele está lucrando, ele está vendendo. Sim, exatamente. Quando a gente olha aqui para as regiões de topo histórico do Bitcoin, a gente vê um lucro realizado muito grande. Ou seja, a demanda passa a virar uma oferta, a compra passa a virar uma venda. Então, olha que interessante aqui na máxima histórica do Bitcoin lá em 2018, quanto de lucro foi realizado. O mesmo aconteceu, por exemplo, numa primeira máxima histórica que a gente fez em janeiro de 2021, naquela ocasião, 40 mil dólares. Olha o quanto de lucro realizado. Depois disso, o Bitcoin ele corrigiu, né? Ele corrigiu até 30, mais ou menos. Depois foi atingir novas máximas, aí lá na região de 50, quase 60 mil dólares. E sempre com lucro realizado muito alto. Assim foi também na máxima de 2021, novembro de 2021, lá em 69. E quando a gente olha aqui o preço atual, perceba que a gente já consegue observar muito lucro sendo realizado nessa região. Dá uma olhada aqui em cima. Filtrar aqui, ó. Dá uma olhada. Um lucro realizado maior até do que foi lá em 69. Então, como eu disse, os vendedores eles estão começando a aparecer no mercado. E a gente já está vendo indícios disso. Seja com uma divergência lá no gráfico, seja aqui nos dados on-chain, a gente está vendo, ó, já tem uma galera começando a vender. Então, uma correção ela pode sim estar cada vez mais próxima. Eu acho extremamente arriscado comprar Bitcoin agora, por exemplo. Não sou comprador de Bitcoin nesse momento. Acho muito, muito arriscado. Inclusive, já estou vendendo parte dos meus Bitcoins. Estou realizando aos poucos. E acredito que essa região aqui de 74, 80 é uma região de realização de lucros interessante. Ah, e se cair só 20% e depois voltar a subir, ótimo. Melhor para a gente ainda, né? Caiu 20%, a gente consegue comprar mais barato. Mas é difícil dizer o tamanho dessa correção. A gente pode estar diante de uma correção aí de 20, 25, 30, 35%. É perfeitamente natural. A maioria dos pullbacks corrige até 38%, para você ter noção. Então, uma correção... Pullback é quando cai e depois... exatamente. Sobe e corrige. Então, a gente está vendo indícios de que uma correção está próxima. Como eu disse, provavelmente ela não vai começar hoje, não vai começar amanhã, a gente tem espaço para subir um pouco mais, pode chegar até 75, 76, aquela região, mas não acredito que o Bitcoin, como algumas pessoas acham, vai entrar numa disparada agora e vai para 100 mil dólares sem pé nem cabeça, entendeu? Só vai subir infinitamente. Acho difícil acontecer, acho muito difícil acontecer. Por quê? As pessoas já estão realizando lucro.
começando a realizar. E você acha que isso, vamos partir desse ponto aí, seguindo essa linha de análise sua, você acha que esse vai ser um pullback realmente, de que vai cair e retoma uma possível tendência de alta de novo? Ou você acha que essa queda é o início de um bear market? Ó, olha que interessante. E se tem como saber isso? Esse gráfico aqui do Bitcoin, ele mostra o que aconteceu nos últimos halvings. Acho que eu até mandei esse gráfico aí para você, né? Uns dias atrás. Eu mesmo fiz esse gráfico aqui. Eu devo ter mandado em alguma análise. Não mandou não, pô. Manda aí que eu achei bonito esse gráfico. Eu não entendo nada, mas achei bonito. Tem várias cores, tracinhos. Essas cores, o que ela mostra aqui, ó? O bull market, o bear market e o movimento pré-halving. E aí o halving. O market, bear market, movimento pré-halving, halving. O market, bear market, movimento pré-halving, halving. E agora, nesse último ciclo, né? Bull market, bear market, movimento pré-halving, quase chegando aqui no halving. Então perceba como o movimento ele se repete, né? Vou colocar numa escala logarítmica aqui, que ele vai ficar ainda mais legal para a gente observar. Já estava já. Legal. Dá uma olhada aqui no que aconteceu nas semanas próximas do halving, né? Nas semanas onde halvings passados aconteceram. A gente viu essa correção. Dá uma olhada aqui, por exemplo, essa correção que aconteceu durante o halving de 2012. 38%. Lembra que eu comentei que 38% era perfeitamente natural de corrigir? Gravado aqui, ó. 38%. Olha que coisa linda. Depois aqui, durante o halving de 2016, novamente uma correção de 30. Oi, eu não tinha visto isso, tá? 30, eu juro que é a primeira vez. Olha, eu não sou bom de cripto, mas vou jogar no bicho, hein? Putz, 38% de novo. Ó, seguido. Vamos ver agora o próximo halving. Aqui foi uma correção mais forte porque aqui foi o Covid, né? O último halving aconteceu durante o Covid de 2020. Então a gente teve uma correção muito forte. Mas perceba aqui, ó, olha que interessante o movimento que o preço fazia antes do Covid, tá? Ele vinha numa correção já de 53%, uma correção um pouco mais forte, e aí veio a paulada do Covid e aí corrigiu 70 e tantos por cento. Foi praticamente um bear market. Mas é difícil a gente comparar isso daqui porque a gente teve o Covid, né? Onde tudo caiu, não só o Bitcoin, mas todas as ações, mas tudo corrigiu, mais de 50% na ocasião. Então fica difícil a gente tomar como ideia. Mas a gente está chegando novamente próximo do halving. E como eu disse, é natural uma correção aqui assim durante o halving, que pode chegar até 38%, que é o natural, né? 38,7% para ser mais específico. É um movimento natural de correção baseado aí nas linhas de Fibonacci. É 38,2, perdão, não 38,7, que é o oposto de 61,8, que é a razão áurea de Fibonacci. Mas depois dessa correção, a gente engatou fortes altas. Geralmente o bull market se inicia de fato depois do halving, né? É o que a gente viu historicamente falando. Mas sim, existe a possibilidade, a probabilidade dessa reversão acontecer. E eu acredito, como a gente comentou, que ela pode ser durante o halving. Ela pode acontecer durante o halving, como aconteceu exatamente lá em 2016. Em 2012 ela aconteceu um pouquinho antes, em 2020 também ela começou um pouco antes, mas em 2016 foi exatamente durante o halving, que eu acho que é algo que ele pode sim se repetir. A gente pode ver uma correção aí, que pode chegar até 38% durante o halving. Entendi. Então você acredita que a história aqui deve se repetir. Então a gente tem possivelmente uma correção com o halving, mas que essa correção é o que se chama aí de pullback, que ele corrige, mas ele começa depois um movimento de alta, e aí esse movimento de alta, sei lá, depois que ele ocasiona um bear market, é isso? Sim, sim. Eu acredito que é uma correção agora, provavelmente a gente vai ver uma galera desesperada, né, achando que já é topo, vai começar a corrigir, vai falar que bear market começou novamente. Eu já te adianto que você não verá uma análise minha falando isso aí nas próximas semanas. Que é simplesmente uma correção natural do mercado e que o bull market ele ainda deve acontecer, né? A gente ainda, provavelmente a gente vai ver no próximo ciclo de alta, o Bitcoin chegando a 100, 150 mil dólares, por aí vai. Mas é natural e é perfeitamente plausível uma correção antes disso, que pode sim acontecer durante o halving. Mas aí, só depois disso, a gente vai falar em bear market. Ainda tem bastante espaço para subir. E você acha que depois, então, do halving, dessa correção e do pós-halving aí, você acha que tem espaço para a gente buscar aí o tão falado 100 mil? Eu acho que isso pode acontecer ainda esse ano, inclusive. E, cara, e como faz para saber se 100 mil é o topo, assim, que daí
Às vezes eu vejo os caras falando assim, ah, pô, tem muita pressão de venda em 100 mil. Tem algum lugar que tipo, a gente consiga ver isso? Ou tipo, o cara tirou da cabeça dele só? O cara tirou da cabeça dele. A gente vai ver pressão de venda em 100 mil quando a gente chegar em 100 mil. Agora, se você pegar ordens apregoadas, vai ter, por exemplo, uma quantidade de ordens apregoadas de vendas automáticas lá em 100 mil. Provavelmente vai ter alguma coisa. Mas eu te garanto que isso é minúsculo. E a gente não pode tomar isso como base, porque da mesma forma que o investidor ele apregou uma ordem de 100 mil lá, quando chega próximo, ele pode retirar aquela ordem. Ele pode desistir de vender. Não necessariamente se aquela ordem está apregoada, ela vai ser executada. Então, a gente só consegue falar em pressão de venda a partir do momento que estamos lá. Quando a gente começa a ver sinais, como eu te disse, de realized profit é mais alto, quando a gente consegue ver uma divergência entre preço e indicador, costuma ver dias mais negativos, aí sim a gente pode ver, pô, aqui de fato tem uma pressão vendedora. Agora, falar, existe uma opção de venda lá em cima, o cara viajou na maionese. E, cara, como isso casa com a alt-season, com a alta das altcoins aí? Interessantíssimo. Vamos lá. Gráfico aqui, dominância do Bitcoin. Gráfico bastante utilizado pelos traders, né? Vou colocar ele aqui no gráfico semanal. Pô, me manda depois esse gráfico lá para nós publicar, hein? Porra, puta gráfico da hora. Deu para entender certinho. Eu vou mandar esse gráfico aqui para você. Vou mandar, vamos lá. Qual é esse gráfico aqui da dominância do Bitcoin? Sim. Quanto o Bitcoin está dominando o mercado? Exato. No momento estamos com a dominância de 54%. O que é alt-season? É basicamente esse gráfico caindo. Bitcoin perdendo dominância. Ou seja, dinheiro saindo do Bitcoin e indo para altcoins. Geralmente as quedas desse gráfico, ele acontece em momentos de consolidação do Bitcoin. Ou seja, quando o Bitcoin ele entra numa faixa de preço, vamos supor uma faixa atual que a gente está aqui, vai, entre 72 e 67. E ele passa a se consolidar nessa região. Ele passa dias e dias trabalhando nessa região. Geralmente, nesses momentos, depois de uma forte alta, tá? A gente vê a dominância do Bitcoin cair. A gente vê as pessoas, o sentimento das pessoas ser o seguinte, pô, tô comprado em Bitcoin. Não andou mais. Ah, tava andando lindo, subindo 10%, 15%, 20%, agora parou de subir. Ah, eu quero mais emoção. Eu vou vender Bitcoin e comprar altcoin. Pegar uma altcoin aqui, ó, essa aqui tá explodindo e vai para altcoins. Então o dinheiro começa a fugir do Bitcoin e para altcoins. Aí a gente tem um alt-season. Então, se a gente está falando de uma consolidação próximo do Bitcoin, que eu acredito que pode acontecer lá entre 74 e 80, ali é uma zona de alt-season. Ali é uma zona onde altcoins devem disparar. Essa zona, então, é pré-halving. Não necessariamente, ela acontece em diversos momentos do mercado. Eu acho até que ela já começou, tá? Se a gente vê, por exemplo, como o mercado está performando nos últimos dias, hoje, Bitcoin caindo 1%, e diversos altcoins grandes de mercado subindo 15, 20, 16, 17, já é sinal de alt-season. Já é sinal de alt-season. Para quem se lembra no bear market, quando o Bitcoin caía 2%, o altcoin caía 10%. Agora ela está ao contrário. Então, sim, já são sinais que o alt-season está próximo. Era o momento do desespero. Você olhava assim e falava, o que eu fiz da minha vida? Exatamente isso. E o que você acha de tendência em altcoins agora? Que a gente viu aí, pô, a memecoin explodiu semana passada. Aí depois teve uma alta gigante aí de metaverso. Ou você acha que tá tudo muito doido e não dá para indicar tendência nenhuma? Eu acho que o hype principal do mercado agora é o hype da inteligência artificial. A gente está vendo essas explosões de meme coins, de metaverso, a gente está vendo até protocolos de DeFi explodirem, né? Avalanche, Solana, são protocolos que estão subindo muito, de finanças descentralizadas, de smart contracts, Web3 no geral, né? Mas eu acredito que o hype principal do mercado é a inteligência artificial. É natural a gente ver essas moedas como, por exemplo, relacionadas a meme coins, e a gente está vendo game coins voltando a subir também, porque essas moedas têm uma capitalização de mercado muito pequena, ou seja, elas precisam de pouco dinheiro para elas subirem muito. Então é natural nesses momentos elas explodirem também. Mas onde eu acho que vai entrar mais dinheiro nesse ciclo de alt-season é na inteligência artificial. Então você acha que a inteligência artificial é uma tendência forte aí do mercado para agora?
Eu acho que é a principal tendência das altcoins nesse momento do mercado. E um negócio que você falou aí, pô, legal, é que as moedas de capitalização de mercado menor, mais dinheiro entrando, ou seja, uma quantidade, sei lá, 1 milhão entrando, impacta mais o preço do que em altcoins de maior capitalização de mercado. Você acha que isso pode frear? Acho que foi inclusive você que me passou uma análise que para o Bitcoin dobrar de preço, ele teria que dobrar, ter todo o valor da prata investido nele hoje, alguma coisa Exato, assim. foi eu mesmo que passei essa análise, exatamente. E você acha, então, que quanto mais o Bitcoin subir, mais difícil vai ser a gente ver altas de 10, 15% no Bitcoin, por conta Acho que não, do não, valor? não acho, tenho certeza. Aliás, é isso que a gente vê, não só no Bitcoin, mas todo em qualquer ativo que ganha muita captação de mercado. Voltando para aquele gráfico que você gostou, deixa eu compartilhar aqui de volta. Amei. Repare nos movimentos de bull market que a gente teve historicamente. Primeiro bull market teve uma alta de 17 mil, 18 mil por cento, praticamente. O segundo bull market, uma alta de 11 mil por cento. O terceiro, uma alta de 2.600%. O quarto, uma alta de 700%. Então perceba como ela vai diminuindo, ela vai enxugando. Por quê? Porque cada vez é necessário mais dinheiro para que ele suba. Então, eu te garanto que é impossível a gente ver, por exemplo, um novo bull market com uma alta de 17 mil por cento ou de 11 mil por cento. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Aliás, te garanto também que o próximo bull market vai ser uma alta menor do que esse 700%, 743%. Natural. Então, você acha que, por exemplo, dificilmente o Bitcoin vai passar, ele pode chegar a 100, mas essas previsão doida de 250 mil dólares, 300 mil dólares, que a Cathie Wood falou 1 milhão, acho que isso é meio irreal, pelo menos nesse Não, momento agora. essa mulher é doida, tá? Mas assim, ó, se a gente fala, por exemplo, em 250 mil dólares, a gente tá falando de uma alta agora, pós-halving, de 250%. É plausível, é muito menor já que os 740% do último bull market. Aí é perfeitamente plausível. Agora, se a gente joga isso, por exemplo, para 1 milhão, a gente tá falando de mais de 1000% de alta. Aí já não faz mais tanto sentido do meu ponto de vista. Agora, 250 mil é possível sim. Ai, massa, hein? Pô, Inclusive a minha projeção aqui que eu fiz aqui, ela para aqui, né? Para em 283. Foi aleatoriamente também, tá? Só aí. Coincidiu, né? Eu acho que para esse ciclo, assim, é muito difícil cravar agora, né? Não existe. sim. É mais feeling de mercado mesmo. Eu acho que ao final desse bull market, também não sabemos quando acabará, provavelmente 2025, no ponto de vista, ao final de 2025, por aí. A gente pode ter o Bitcoin na região de 150 mil dólares, acredito eu. 250, pode acontecer, tem espaço para isso, mas eu acho 150 mais plausível, assim. Entendi. E aí eu achei legal que você trouxe aqui, que é para a galera se atentar a isso, às tendências do mercado, e que pelas tendências ir realizando lucros e compras em momentos diferentes. Ou seja, não é para o cara prever, falar, olha, 69 mil foi o pico, pô, eu não vendi em 69, pô, fiz errado. Não, você vai vendendo entre 60, 61, 2, 3, porque você acredita que o pico vai ser ali. Porque adivinhar o pico é o que você colocou aí, é muito difícil, exatamente aquele momento. E o certo é você realizando lucro aos poucos e também, lógico, comprando a queda aos poucos. É isso? Estou certo? Exatamente. As pessoas têm que tomar cuidado, assim, existe uma diferença entre o investidor profissional e o trader. Ou melhor, o trader profissional e o investidor amador. Né? O trader profissional é o cara que ele vai se preocupar com todas essas posições, com todas essas correções, por exemplo. Uma correção de 20% para um trader que opera 5 vezes alavancado é morte.
É morte, é uma liquidação total da carteira. Agora, para um investidor amador que está começando a comprar agora seus bitcoins, ele não precisa se preocupar com isso. 20% é nada, né, no longo prazo para ele. Então, para quem investe, mas ainda não tem aquela experiência grande de mercado, ainda não é um trader profissional, eu aconselho, cara, segura por tempo, sabe? Segura, deixa aí um ano na carteira. Ele vai ver correções aí do Bitcoin, provavelmente, mas não se afete com isso. Correção utilize para comprar cada vez mais. E você vai pensar em vender só daqui um ano lá para frente. Quando você lê os comentários aí do Cássio, as análises do Cássio aí com os nossos comentários, falando, ó, galera, agora tá ficando complicado. Aí você vai pensando em vender. Por que eu tô realizando lucro já? Que eu comentei. Porque eu sou trader. Eu sou o cara que tô coçando para essa correção de 20% para eu recomprar tudo de volta. Então eu opero dessa forma. Fazem 12 anos que eu faço isso. Então a diferença é grande. Agora a pessoa que está começando agora, que está comprando tudo mais, ainda não me preocuparia em venda, nem com uma correção venha. Se essa correção de 20%, 30%, 38% vier, tranquilo, cara. Não se assuste com isso, que leva que ainda tem muito espaço para subir. Boa dica aí, então, pessoal. Se cair, fica calmo, não vende a casa, espera. Fica tranquilo. Aguarda. Fica tranquilo. Fernando, e aí, queria que você compartilhasse uma história para nós aí, porque, tipo, toda vez que a gente fala com um trader, com um cara que é profissional que nem você, assim, parece que só nós é cabaço e só nós perde dinheiro. Porque, pô, já perdi dinheiro para caralho com cripto. Comprei na alta, errei, fiz um monte de merda. Já aconteceu com você de você tomar um tombo e perder uma grana, que nem você falou, trader alavancado que perdeu aí, acaba com a carteira tudo aí em um dia só. Traz para nós, você também é mortal que nem nós e perde uma grana também ou não? Quem me dera se tivesse acontecido só uma vez, viu? Quem me dera. Mas sim, é óbvio, a gente aprende, faz parte do processo de trader, né? Óbvio que a cada ano que passa, a cada mês que passa, você acaba errando menos, né? Hoje eu sou um trader que eu erro muito pouco, para ser bem sincero. Quando eu erro, eu sei que aquela era uma operação mais provável de estopar, digamos assim, e entro mais leve. Então, uma operação que quando eu erro não me machuca tanto assim. Dificilmente eu erro numa posição grande, né? Uma posição mais alavancada. Mas sim, é natural. Eu acho que o último tombo pesado que eu levei foi na pandemia, foi em 2020. Quando o mercado, naquela situação, eu estava bastante alavancado dentro do mercado tradicional, não do mercado cripto. O mercado cripto ainda estava com um pezinho ali só. E a gente via ações, eu tinha ações na carteira que caíam 10% por dia. Eu não estava preparado para isso. Então, para mim, aconteceu algumas liquidações na minha carteira, quebrei algumas bancas naquela situação, estava acostumado com a volatilidade, até na hora de operar vendido, né? A volatilidade era muito grande, atrapalhava muito. Então, é natural, assim, a gente precisa se adaptar e aprender com as situações de mercado. Eu acho que a principal forma do investidor aprender é vivendo, né? Não existia um livro de história, um livro de análise técnica que ia te contar, ó, quando acontecer uma pandemia global, você tem que fazer isso, isso, isso. Não, você tem que vivenciar. Assim como a gente está vivenciando agora uma situação única no mercado, né? A gente tem taxa de juros elevadíssimas, né? Inflação muito alta no mundo. A gente nunca viu as taxas de juros globais subirem tão rápido igual subiram agora. Elas dispararam, né? Estão em regiões de máxima, até agora não começou a cair. E mesmo assim a gente tem bolsas em regiões de máxima histórica. Tudo isso é aprendizado, né? A gente vai vivenciando isso e aprendizando e vai deixando a gente mais maduro para o mercado. Mas sim, a gente é como qualquer ser humano. Até hoje fecha o dia negativo, fecha semanas negativo, porque também mais stop, tudo mais. A diferença é que o trader profissional com mais experiência, ele não vai fechar anos negativos ou semestres negativos, por exemplo. Isso dificilmente vai acontecer. Não conheço um trader com, sei lá, mais de 5 anos de mercado que fechou um ano negativo. Provavelmente isso não existe. Mas ele vai errar um dia ou outro como qualquer outro. É natural do mercado. A diferença do trader é que ele sabe que isso faz parte do trader profissional, né? Que isso faz parte do processo e que durante o restante do mês, ou do trimestre, do semestre, ele vai recuperar aquela grana e tá tudo certo. O amador não, ele acaba desistindo ali, né? Pô, perdi aqui, já era. Lascou. Chora, fica puto, fala, pô, perdi, que merda. Mas a gente perde igual, cara. A gente perde igual. A diferença é que a gente tem cabeça para recuperar. Faz parte do game. E, Fernando, o que você dá de dica para o investidor que nem eu, assim, ó, que não manja nada de trade,
e que está vendo aí o mercado, o que você fala? Diversifica o portfólio, compra tudo em Bitcoin, sai do mercado cripto e vai para a praia? Ótima pergunta. Assim, um ponto importante, uma frase bem legal. O mercado é para todo mundo. Essa é uma das principais vantagens do mercado financeiro. Ele está aberto a todos. Qualquer um pode abrir conta numa corretora e negociar. O mercado é para todo mundo. Mas nem todo mundo é para o mercado. Eu já tentei, erroneamente no passado, tentar ensinar um cara a ser trader, um cara que ele não tinha perfil de ser trader. De fato, algumas pessoas não têm e elas precisam entender isso. Eu não sei como é seu perfil, Cássio. Eu não sei se você é o cara que está adepto ao trade alavancado e tudo mais, a ficar dias e dias na frente do gráfico, ou se você é um investidor que quer rentabilizar mais sua carteira e pronto, e quer continuar trabalhando da forma que você trabalha, tudo mais. Então depende do perfil da pessoa, tá? Então a mesma dica ela não vai para todo mundo. Agora, uma coisa que a pessoa não pode deixar de ter é um investimento. É um investimento, especialmente no mercado de renda variável, que é onde vai rentabilizar mais, que vai mudar de vida, e o mercado de criptoativos é uma ótima estratégia para isso. Meu conselho hoje, se fosse dar um conselho para uma pessoa X que eu não conheço, não sei como ela se comporta. Hoje eu diria para você, compre algumas altcoins segura, pegue lá top 10 maiores altcoins, top 20 maiores altcoins, escolha algumas, compre um pouquinho cada uma para se expor. As altcoins, eu entendo que nesse momento elas estão com uma simetria muito maior do que o próprio Bitcoin. Como eu disse, eu não compraria Bitcoin agora, acho que ele está caro. A gente tem altcoins mais interessantes para se expor ao mercado. Pegue um percentual pequeno do seu dinheiro, também não vai colocar todo o seu dinheiro em altcoins, mas compre algumas, não deixe de se expor, porque com certeza elas farão uma diferença muito grande aí na sua carteira de investimentos com o passar do tempo. Beleza, fica a dica aí então, ó, galera. Foque, dá uma olhada nas altcoins, não vende a casa para comprar cripto, não faça isso, não pegue dinheiro com a agiota. Não, por favor, não. Dentro não do gerenciamento. Empréstimo. Sempre dentro do gerenciamento, importantíssimo. Tenha segurança, invista com cuidado e vai viver a família também, pô. Viver faz bem também, cara. Viver faz bem. Trade tem que tomar cuidado com um negócio viciante, cara. Trade vicia demais. Então, o cara que ele não tá acostumado, ele entra no mercado. Como eu disse, o mercado é apaixonante, né? Especialmente o mercado cripto, você entra, você se apaixona. Mas você precisa tomar cuidado com essa paixão, que, aliás, com toda paixão, né? A paixão é algo perigoso em si, em qualquer coisa. Seja por uma religião, seja por um clube de futebol, seja por um mercado, enfim, qualquer coisa, a paixão ela acaba sendo prejudicial. Não sei que seja correspondida, né? A gente tá falando aí de uma situação amorosa, aí sim, mas em outros casos acaba sendo prejudicial e o mercado é a mesma coisa. Se apaixonar pelo mercado é perigoso. Então viva a sua vida aí, vai curtir sua família, pense no mercado como algo para agregar valor para sua vida e não você depender 100% disso, que você vai ficar maluco. Boa. E para fechar aí, Fernando, 5 cripto que você está comprando. Fernando, pessoa física. Lembrando que isso não é um aconselho de investimento, como a gente vem falando aqui, não é para você ir lá e seguir o que o Fernando falou e depois falar, perdi tudo e a culpa é nossa. Afinal, o dinheiro é seu e você faz o que você quer com ele. Eu acho que uma das grandes coisas que sempre falo para todo mundo é assim, tem que parar de criticar, de falar assim, eu investi na moeda que o Fernando indicou e ele me lasquei. Não, pô, você investiu porque você quis. O Fernando não pôs uma arma na sua cabeça. Você olhar esse gráfico que ele falou aí, você fala, vou vender tudo meu Bitcoin e subir para 100 mil, você não vai xingar o Fernando. Ele não tem nada a ver com isso. É uma análise que ele fez do negócio. E ele acredita, como ele sempre deixou muito claro aqui, ele acredita que a tendência é essa. Agora, se você também acha que faz sentido, você toma a sua atitude, toma a sua decisão e você vai lá e compra. Para de ficar jogando a culpa para os outros, se você perdeu. Porque quando você ganha, você não atribui ao cara. Você fala assim, fui eu que me dei bem, o Fernando não sabe porra nenhuma. Exatamente. Eu sou o rei da cocada preta. Eu sou o rei. Porra, mano, o que eu escuto nos eventos aí do cara, fala, porra, segui aquele cara e me perdi. Porra, não segue mais, irmão. Não culpa o cara, você que seguiu o cara, você que fez. Eu acho um pouco errado essas coisas aí, dessa extrema proteção aí do tipo contra influencers de investimento. Mas, enfim, isso é um outro assunto. 5 cripto que o Fernando, pessoa física, acredita e está comprando agora. O Bitcoin já não é uma delas, né? Que você já falou. Não é. Eu comprei 6 criptos na sexta-feira.
eu tenho anotado aqui, que eu mandei para o meu sócio. Eu vou falar quais são essas 6 que eu comprei na sexta-feira. Polkadot, Cardano, Aave, Chilis, Filecoin e The Graph. Foram as 6 moedas que eu comprei na sexta-feira. Pô, beleza. Massa. Fernando, cara, obrigado aí de você estar presente aí. Pô, mano, deu uma aula incrível de análise gráfica. Até eu que sou um desastrader, uma mula que não entende nada de gráfico, consegui entender esses ciclos do halving aí certinho, do jeito que você explicou. Cara, obrigado. Sempre que você quiser vir aqui, mano, tá aberto. Se quiser vir depois do halving, para nós falar assim, olha, tá vendo, ó, que eu falei lá atrás, ó, halving bateu aqui, pá. Tendência agora é outra, porque acho que depois do halving a gente tem um novo ciclo, como você mesmo pontuou. Cara, o canal tá aberto, você é gente boa demais. E, pô, obrigado aí dessa aula que você deu aí de trader pra gente. Opa. Ó, e se tiver uma correção no halving, eu quero aquela matéria exclusiva, assim, ó. Ah, vou colocar lá, trader que acertou a queda do Bitcoin. Bem clickbait. Pô, eu adoro fazer isso. Show, cara. É isso, cara. Muito obrigado pelo convite aí. Tem meu contato, quando quiser, minha presença aqui, só me chamar, estou sempre disponível. E espero, bom, ter ajudado a galera aí, ter ensinado alguma coisa hoje, pelo menos, no mínimo ter ensinado alguma coisa hoje. E muito obrigado pelo convite, cara. Que isso, eu que agradeço, Fernando. Valeu. Valeu!